L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Well. Cara, hoje é feriado, eu tinha esquecido que era feriado. Hoje é 8 de junho, dia de Corpus Christi, né? O famoso Corpo de Cristo. E eu esqueci completamente de... Eu falei que eu esqueci o feriado? Eu perdi aí, talvez tenha rolado um lapso ou uma falha, né? Porque eu também trabalhei bastante hoje. Mas eu esqueci de gravar o Pra Acabar totalmente, assim. Mas ainda é hoje, né? Feliz dia do Corpo de Cristo aí. Eu que venho do estado que tem muita tradição de fazer tapetes meio cafonas, assim, que são tipo mosaicos feitos de vários elementos, né, orgânicos e inorgânicos, assim, em homenagem a passagens bíblicas, em homenagem ao corpo de Cristo e tal. E depois que eu me liguei isso, passa a galera varrendo os tapetes, né, tem uma cidade que é muito famosa lá no Espírito Santo por causa dos tapetes. Pra Acabar com o Juízo também é divulgação da cultura capixaba. Cidade de Castelo, se eu não me engano. Posso estar viajando, mas na minha memória, que eu não vou dar um Google aqui, é Castelo. E depois a galera varre esses tapetes. Aí eu, tá, isso aí tá na tradição de infância. Lembro lá em Vitória, na Praia do Suá, no bairro da Praia do Suá, né? A galera fazendo esses tapetes. Entenderam? O tapete, tipo assim, é no chão mesmo, assim, no meio da via. A galera faz lá os pombos do Espírito Santo, faz os caras de Cristo crucificados, caralho, de pétala, de pedrinha e tal, de areia colorida, caralho, areia colorida é uma coisa aí. Não sei se eu já contei essa história no Para Acabar com o Juízo, que essa é a relação muito duradoura que eu tenho, né, com Para Acabar com o Juízo, então eu já comecei a repetir história, né, provavelmente. Difícil seria não repetir, né, faz parte do processo, eu já tô aí 2, 3 anos escrevendo essa porra. E aí, quando eu era criança eu já ficava assim, caralho, mas os carros vão passar em cima dos tapetes depois. E era isso mesmo. A galera varria, os carros passavam em cima, o pedestre passava em cima. Então. Muito tempo depois que eu vi o documentário do... E eu já sabia dessa parada tibetana. Eu vi o documentário do Werner Herzog lá, chama Roda do Tempo, eu acho, Wheel of Time. Que ele vai pesquisar, vai fazer um documentário sobre um evento lá dos tibetanos, principalmente dos budistas tibetanos. Se eu não me engano, é perto do Monte Kailash, que fica nos Himalaias lá. Kailash, que na mitologia hinduísta é casa de Shiva, né? O Monte Kailash parece que é bem importante. Acho que tem uma vibe que o Monte Kailash é o centro do mundo, uma parada assim. Kailash. Tem um mantrazinho, Kailash, Kailash, Kaya Shiva, Bole, hey, nanana. E aí, foi aí que eu vi que os filhos da puta lá dos budistas, dos monges, pegam uns gravetinhos assim, fica martelando os gravetinhos e vai soltando uma areia colorida. E aí eles fazem uns mandalas bonitonas. E aí no fim desse rolê, desse evento aí, desse congresso de budista e tal, claro que é no alto das montanhas, né? Então o congresso tem uma vibe ou outra. Essa cerimônia, esse ritual, a galera pega e desmancha as mandalas, né? E esse é o final do documentário. Spoiler, né? A parada é desmanchar a mandala por causa da impermanência, né? E aí eu falei, caralho, tá aí, bicho. Corpus Christi, né, velho? É o jeito do cristianismo lembrar da impermanência, né? Lembrar da... Eu acho que é uma impermanência meio transcendente, né? Do tipo, olha, essa materialidade não importa. O que importa é essa alma, esse espírito, essa ideia, essa proposta. É meio Lula, né? Eu não sou mais o Lula, eu sou uma ideia. De Cristo, né? Do corpo de Cristo. O que faz o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é muito mais a relação com Cristo, né? A relação metafísica com esse corpo do que a relação com o corpo dele mesmo, né? Que só durou 33 anos, ainda deu uma ressuscitada, né? Ainda insistiram um pouco no conceito, mas que dura a mesma ideia.
Então, dito isso, teve um ano que eu perdi minha bicicleta no dia de Corpus Christi, que roubaram minha bicicleta. Eu fui na padaria e 20 minutos depois minha bicicleta não estava mais do outro lado da rua, tava cadeado, tá, gente? E eu tenho quase certeza que eu já contei essa história aqui. Talvez seja o segundo dia de Corpus Christi que eu gravo para acabar com o juízo. Mas se você é novo aqui ou se eu não contei essa história, aí eu perdi minha bicicleta e falei, porra, tá aí em permanência. E aí eu entendi, acho que foi nesse dia que eu entendi a permanência do dia de Corpus Christi. Mas tudo isso pra dizer o quê? Tudo isso pra dizer que hoje tem, pra acabar com o juízo. E estamos aí na página, já conto qual página a gente tá. Estamos na 212 do Antiédipo. Deixa eu só botar o despertador aqui. 8 horas da noite, o episódio vai sair mais tarde. 8h10, então vamos até 8h30. Você que liga esse podcast pra saber da minha vida, que é o jeito certo, né, de receber notícias da minha pessoa, tô tomei um tapa, essa história de proteína, assim, de ingestão de proteína. Sou vegetariano faz muito tempo já, mas eu nunca me importei muito com essa coisa de medir proteína, assim. E aí eu tô fazendo boxe 3 vezes por semana, né, e estudando, lendo, entendendo, fazendo coisa pra caralho. E eu tenho uma tendência muito depressiva, né. E aí, essa parada da alimentação nunca me atentei muito. Água eu sempre bebi bem, café bem, fumo de leve, bebo de leve, álcool, né, pra também não pegar pesado. Sou muito sensível aos psicoativos, curioso isso. E aí, rapaz, comecei a tomar esse tal de suplemento proteico, né, tomar whey de ervilha, caralho, aí começou a ficar mó bom, assim. Uns vitaminão, mas depois eu fui pesquisar essa parada e tem a recomendação de que se você... Essas verdades aí, né? Esses discursos nutricionais. Se você faz exercício físico intenso, uns 3, 4 vezes por semana, o ideal é você ingerir 1,5 gramas de proteína na sua dieta diária por quilo, né, que você tem de massa corporal. Eu peso bastante, cara, 1,5 a 2 gramas de proteína. É proteína pra caralho. É muita proteína. Eu não aguento comer. Eu tô tomando esse shake adoidado aqui. Tomo 2 vezes. Eu tô tomando agora. E antes de tomar água com gás, às vezes eu vou dar umas arrotadas assim. Mas a edição não vai cortar. Porque não tem edição. Voltei a comer carne de soja, cara. Nossa, mas tá gostoso. Acho que eu desde que eu parei de comer carne de soja, eu dominei a arte do tempero, a arte da páprica, a arte do gengibre, a arte da cúrcuma, a arte, que mais? De cebola roxa, a arte do alho. E aí a carne de soja tem ficado top da balada. Mas é isso, tô tentando aí. Só sei que tipo, é difícil, é muita comida assim, e eu tô comendo menos outras coisas, porque não tem tanto apetite assim. Quando eu vou ver, cara, é doideira. Muita comida, surpreendente. Bora lá. Cara, a gente tá terminando. Esse aqui foi um dos parágrafos barra sessões mais chatonildos e malucos de todos, que é o Intensidades na Extensão, 2 pontos signo. A gente tá na página 212. E eu vou fingir demência e vou tocar daqui, tá ligado? Porque eu quero pular pro próximo, que é o 3.3.3, o limite. Então a gente tá aqui na metade da página, tem um período, tem a nota de rodapé 18, e aí fica assim, a proibição. A proibição, porque a mistura de gerações, no caso filho-mãe, tem o mesmo efeito que a sua correspondência, no caso tio-irmã. Isso é, porque dá testemunho de uma só e mesma filiação germinal intensiva, que se trata de recalcar em ambos os casos. Em suma, um sistema somático em extensão só se constitui à medida que as filiações se tornem extensas correlativamente às alianças laterais que se instalam. Então, só para reler esse em suma, porque eu também estou viajando aqui. Em suma, um sistema somático em extensão, ou seja, a parte extensiva de um sistema, né, dos signos, só se constitui à medida que as filiações, que são as partes extensivas, né, dos laços, se tornem extensas correlativamente às alianças, que são intensivas, né, laterais que se instauram. Tá bom? É pela proibição do incesto com a irmã que se ata a aliança lateral. Como você não pode ficar com sua irmã, tem que
né, e para a aliança lateral. É pela proibição do incesto com a mãe que a filiação se torna extensa. É nessa interdição que passa da proibição que passa da intensidade para a extensão, né? Não há aí recalcamento algum do pai e forclusão alguma do nome do pai. A posição receptiva da mãe ou do pai como parente ou aliado, o caráter patrilinear ou matrilinear da filiação, o caráter patrilateral ou matriliteral do casamento são elementos ativos do recalcamento e não objetos sobre os quais ele incide. Aqui eu tive bastante dificuldade de entender essa parada aqui, essa pala de recalcamento na história. Então cada um se vira no seu cantinho com muito carinho para entender isso aí. Nem sequer é a memória da filiação em geral que se encontra recalcada por uma memória da aliança. Tá? É a grande memória noturna da filiação germinal intensiva, né? Como se todo mundo provesse, acho que era isso que a gente estava falando da coisa na leitura passada, né? Como se todo mundo provisse do mesmo ovo cósmico germinativo, né? E nesse sentido todo mundo é extensão da vida do outro, no sentido intensivo germinativo, né? É essa nuvem, ou essa memória noturna, é engraçado, né, eles usarem esse termo, noturno, da filiação germinal intensiva, que é recalcada em proveito de uma memória somática extensiva, feita das filiações tornadas extensas, patrilineares ou matrilineares. Então aqui acho que tem algo interessante, né? Tanto no patriarcado quanto no matriarcado você ainda tem essa marcação filiativa. Se estamos falando de pessoas e objetos globais, estamos falando do plano extensivo, mesmo que existam planos extensivos mais interessantes de organizar e de trabalhar do que outros, né? Com certeza. Acho que eles não estão falando da extinção de um plano extensivo, como a gente vai ver em seguida, assim, mas sim como joga o plano extensivo em relação ao plano intensivo. Que aqui tem muito a ver, né, com que depois eles vão falar plano de organização e plano de imanência, né? Totalmente. Tá aí, né? Só falando a mesma coisa da Deleuze e Guattari. É bastante coisa, mas só falando a mesma coisa. Aí esse shake de proteína germinal aqui, de ervilha, ele tem... Eu boto aveia, né, pra dar um gostinho gostoso. Pra dar um carboidratozinho pra absorver melhor a proteína. E às vezes eu engaso com a aveia. É isso. E das alianças que elas implicam. Todo o mito do Gon é uma versão patrilinear da oposição entre as duas genealogias, as duas filiações. 2 pontos, em intensidade e extensão. A ordem germinal intensa e o regime extensivo das gerações somáticas. Plano de intensidade ou plano de imanência e plano de organização, plano de consistência, o regime extensivo das gerações somáticas. Assim, estou entendendo. Vamos lá. Acabou, nos libertamos desse longuíssimo parágrafo. 3.3.3 O limite. O sistema em extensão nasce das condições intensivas que o tornam possível, mas reage sobre elas, anula-as, recalca-as e só lhes deixa exprimir de maneira mítica. Foi isso, olha só que legal. Resumiu legal o que estava falando, né? Então essa intensidade germinal ela é reagida, anulada, recalcada pelo sistema em extensão, que só lhe permite exprimir isso de maneira mítica, né? Parecendo que o ovo do Gon é um mito, e não o que está acontecendo ali mesmo. Né? Algo, como diz Deleuze e Guattari, formado no real social. É ao mesmo tempo que os signos deixam de ser ambíguos, no campo das intensidades os signos são ambíguos, né? E se determinam em relação às filiações extensas e às alianças laterais. As disjunções se tornam exclusivas. Então é nesse ponto que começa a rolar o desvirtuamento das sínteses, né, de alguma forma. As disjunções se tornam exclusivas, limitativas. O ou então substitui o ou intenso. Os nomes e denominações já não designam estados intensivos, mas pessoas discerníveis. Então aqui de alguma forma eles resumiram as 3 sínteses, né? Conectiva, disjuntiva e de consumo, no caso dessas filiações e da formação de aliança do sistema de extensão e da ordem de intensidades. Né?
A discernibilidade situa a irmã e a mãe como esposas proibidas. Então, só quando a mãe e a irmã são pessoas globais, né, com uma certa discernibilidade, que elas podem também ser proibidas, né? Antes eram apenas máquinas órgãos trabalhando ali com alguma inscrição nos sócios. É que as pessoas, como os nomes que agora as designam, não preexistem as proibições que as constituem como tais. Muito legal isso aqui, né? Que as pessoas, como os nomes que designam, não preexistem as proibições que as constituem como tais. Lembrando lá no capítulo 2 que eles falam, o consciente não acredita em pessoas, né? Então, as pessoas, com os nomes que agora designam, essa produção também é do inconsciente, mas que o consciente intensivo recusa em acreditar, não preexistem ao quê? A esse campo das proibições que constituem como tais. O grande problema vai ser como é que o inconsciente é capaz de produzir essas proibições, né, essas interdições. E não necessariamente fazer dessas proibições, dessas interdições, dessas leis do sistema de extensão, esses modos de funcionamento do sistema de extensão, algo que define o inconsciente, a produção do inconsciente, né? Mas é uma das produções desse sistema desse inconsciente, né? Esse aqui é o trabalho de Deleuze e Guattari. Assim. Mãe e irmã não preexistem a sua proibição como esposas. Doideira, né? Robert Jaulin, mas no bom português, Robert Jaulin, o diz muito bem. 2 pontos. Aspas. O discurso mítico tem por tema a passagem da indiferença ao incesto à sua proibição. Implícito ou explícito, esse tema é subjacente a todos os mitos. Ele é, portanto, uma propriedade formal desta linguagem. Nota de rodapé número 19, Robert Jaulin, viveu de 28 a 1996. La Mort Sara. A Ordem da Vida ou o Pensamento da Morte no Tchad. La Mort Sara, L'Ordre de la Vie ou la Pensée de la Mort au Tchad. 1967. Portanto, deve-se concluir literalmente que o incesto não existe nem pode existir. Caralho, olha que salto lógico muito bom, né? Portanto, deve-se concluir literalmente que o incesto não existe nem pode existir. Então não é que existe um incesto no sentido de é proibido ficar com tal ou qual pessoa. Porque, na verdade, é essa interdição de ficar com tal ou qual pessoa que cria as pessoas. Então, é um paradoxo que eles estão na dúvida, o incesto não existe. No caso aqui não, né? Conclui que literalmente o incesto não existe nem pode existir. Muito bom, parabéns, Deleuze e Guattari. Que conclusão mais bonita. Caralho. Interessante, né? É isso, o inconsciente realmente, o inconsciente freudiano em algum ponto ele ignora o incesto totalmente, né? Não é à toa que os pais são objetos de desejo, né? Então, no campo intensivo não tem dessa, tá ligado? Estamos sempre aquém do incesto. Mas olha a lógica que eles vão estabelecer. Estamos sempre aquém do incesto numa série de intensidades que ignoram as pessoas discerníveis, ou então estamos além dele. Ou a gente está aquém do incesto, quando ainda não há pessoas discerníveis, então não faz diferença, não é mãe, não é irmã, é corpo, né? Não é irmão, não é pai. São máquinas órgãos, então ainda não é incesto. Ou então estamos além dele, numa extensão que reconhece as pessoas, que as constitui, mas que não as constitui sem torná-las impossíveis como parceiros sexuais. Porque se o que define essas pessoas é a proibição, o que define os papéis, as disjunções exclusivas de mãe, de irmã, de pai e de irmão, é justamente a interdição, aí já está além do incesto, já está além dele. Meter essa. Só podemos cometer o incesto. Agora foi muita veia. Só podemos cometer o incesto. Bom que eles falam uma primeira pessoa do plural aqui. Nós só podemos cometer o incesto. Caso você queira cometer um incesto, nós só podemos cometer incesto após uma série de substituições que sempre nos distanciam dele.
Isto é, que nos conecta com uma pessoa que só vale pela mãe ou pela irmã, ou pelo pai e pelo irmão, né? Por não ser uma delas, aquela que é discernível como esposa possível. É este o sentido do casamento preferencial, o primeiro incesto permitido. Mas não é por acaso que ele raramente se efetua, como se estivesse ainda demasiado perto do impossível inexistente. Por exemplo, o casamento preferencial do Gon com a filha do tio, que vale pela tia, que por sua vez vale pela mãe. Aí me desculpa, mas eu não peguei. Vou ficar com isso aí. Só serve mais um pouquinho aqui do liquidificador da bonança, tá acabando, tem mais uma dose só desse negócio. Geladinho, geladinho. No final do programa passa a receita. Bate com muito gelo, bate com bananinha, bate com aveia. Top. Vegano, só vai água. Show de bola. Mas enfim, né? Deu pra entender a ideia geral. Sem dúvida, o artigo de Griolho, aquele da raposa parda, em toda a etnologia, é o texto mais profundamente inspirado pela psicanálise. Porém, ele envolve conclusões que explodem Édipo, porque não se contenta em levantar o problema em extensão, supondo assim resolvido. São estas conclusões que Adler e Cartry, ou Cartry, souberam tirar. E aqui vai, né? Aspas. Tem-se o costume, isso é o Adler e Cartry, a transgressão e sua derrisão. Que eu vi alguma coisa que era derrisão e eu esqueci o que é já. Parabéns para mim. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Tá bom. Mas a gente já falou desse. Que não é o Adler psicólogo. É um Adler antropólogo que ou morreu recentemente ou ainda está vivo. 2 pontos. Aspas. Tem-se o costume de considerar as relações incestuosas no mito, seja como expressão do desejo ou da nostalgia de um mundo em que tais relações seriam possíveis ou indiferentes. Né? Nossa, no mito fala na pegação indiscriminada. Isso é saudade. Seja como expressão de uma força estrutural. Desculpa. Seja como a expressão de uma função estrutural de inversão de regra social, função destinada a fundar a proibição e sua transgressão. Num ou no outro caso, dá-se já como constituído o que é, precisamente, a emergência de uma ordem que o mito narra e explica. Em outras palavras, raciocina-se como se o mito pusesse em cena pessoas definidas como pai, mãe, filho e irmã, sem levar em conta que esses papéis parentais pertencem à ordem constituída pela proibição. O incesto não existe. Então, o Adler e o Cartry já estão nessa, né? A transgressão e sua derrisão do Homem em julho de 1971. Jacques Derrida, o Derrida morreu, eu não sabia que o Derrida tinha morrido. O Derrida morreu em 2004. E é raro eles falarem do Derrida, né? Ó, Jacques Derrida, que nasceu no ano do Guattari, inclusive, no ano de nascimento do Guattari, em 1930, e morreu em 2004, com 74 anos, todo mundo desses caras morre meio novo, né? E escrevia num comentário a Rousseau, 2 pontos. Antes da festa não havia incesto, porque não havia proibição do incesto. Depois da festa, já não é incesto porque está proibido. A própria festa seria o próprio incesto se alguma coisa como tal o próprio pudesse ter lugar. Da Gramatologia de 1967, não antecipando, né, o texto de A Transgressão e Sua Derrisão, do Alain Descartes. Tá lá na Gramatologia. Legal, vamos ler Derrida, que ele não tá vivo, né, mas ele é legal de ler. Cara, o que é derrisão? Desculpa aí, gente, eu já expliquei o que era derrisão alguma vez pra mim, pra vocês, e eu não lembro. Ou tá anotado em alguma legenda não, descrição de episódio. Derrisão. Derrisão é escárnio. A transgressão é seu escárnio. O incesto, olha essa frase, hein? É um puro limite. E um limite puro, né? A condição para se dizer isto é evitar 2 falsas crenças concernentes ao limite. Então, lá vem a galera conversar de limite, né? A
que faz do limite uma matriz ou uma origem, como se a proibição provasse que a coisa era inicialmente desejada como tal. São as duas falsas crenças, né, sobre o limite. Eu vou ler isso aqui até o final, então a gente vai pensar isso aqui junto. A primeira delas é dizer é proibido porque era muito querido. Era proibido porque era muito desejado. Né? Essa é a primeira falácia. Faz do limite uma matriz ou origem, como se a proibição provasse que a coisa era inicialmente desejada como tal. E o segundo falsa crença concernente, né, é que faz do limite... Agora tá tocando aqui, né? Vou dar mais 5 minutos que acho que dá pra terminar. E a que faz do limite uma função estrutural, como se uma relação supostamente fundamental entre o desejo e a lei se exercesse na transgressão. Quase como se o desejo sempre tivesse uma relação com a transgressão e a importância do limite para que esse desejo tenha condição de existência. Então, um está na origem, a proibição é porque era muito desejado, então por isso é proibido, e outro proíbe-se como condição de possibilidade de existir o desejo, de que o desejo não seja... ele é negativo por ele ser negativo, ele sempre transgrediria, né? Porque para ele tudo falta, ele precisa quase um sem limite, falta inclusive o limite. Então o limite é essa lei que pode, na ideia desse desejo insaciável, recortar e dar condição de possibilidade para o desejo de maneira estruturante, né? Por isso uma relação fundamental entre o desejo e a lei se exercesse na transgressão. Sim, foi como eu entendi. Mais uma vez, é preciso lembrar que a lei nada prova sobre a realidade original do desejo. Porque ela desfigura essencialmente o desejado. Nesse sentido, né? Porque, tipo assim, se o corpo da mãe é desejado anteriormente ela ser mãe, como máquina órgão, ou o corpo do pai é desejado anteriormente ele ser máquina órgão, de repente, com a lei, desfigura essencialmente desejado, já não mais se conecta com uma máquina órgão, mas com pessoas globais. Então há nesse sentido uma desfiguração, né? uma passagem do intensivo para o extensivo que desfigura o caráter do desejo. Né? Então, nesse sentido, a lei, a interdição, ela deturpa o desejo, e muito mais deturpa o desejado, né? Deturpa o objeto. Não é condição de possibilidade de criação do objeto, é desvio do objeto, é sempre desfiguração do objeto. Né? E preciso lembrar que a transgressão nada prova sobre uma realidade funcional da lei, porque longe de ser uma irrisão da lei, ela própria é irrisória em relação ao que a lei proíbe realmente. Eis porque as revoluções nada têm a ver com transgressões. Porra, os caras chutaram balde aí. Perdi um pouco, perdi o fio da meada, mas chutaram balde. Transgressão nada prova sobre uma realidade funcional da lei, porque longe de ser uma irrisão da lei, o que é uma irrisão? Acho que eu tenho que entender essa palavra. Irrisão. Tá na Bíblia essa parada. Ato de rir desdenhosamente, zombaria, escárnio, motejo. Derrisão e aqui é irrisão, né? Aquele ou aquilo que é alvo de risos desdenhosos, motejos e zombarias. É bem parecido com o tal da derrisão, né? No francês. Interessante. Porque longe de ser uma irrisão da lei, ou seja, um riso sobre a lei, ela própria, a transgressão é irrisória, risível, né, escarnio, passiva do riso e do escárnio, né, em relação ao que a lei proíbe realmente. É isso porque essas revoluções nada tem a ver com transgressões. Bom, em suma, o limite não está num aquém e nem num além. Ele é limite entre os dois, e acho pouco profundo, caluniado de incesto, sempre já ou não ainda franqueado, porque o incesto é como um movimento. Ele é impossível. Aí os caras meteram a poesia aí. Ele não é impossível no sentido que o real seria, mas ao contrário, no sentido em que o simbólico o é. Caralho. Então olha uma lapada aí. Não é porque ele é impossível no sentido do que o real seria,
sentido da realidade, mas é ao contrário no sentido que o simbólico é. Na lógica da simbolização, da questão exatamente do plano extensivo, o incesto se torna impossibilitado ou inexistente, né? Aqui o real não é com R maiúsculo, então não imagino que estão fazendo uma parada com o lacanismo aqui, mas não é necessariamente um diálogo direto com os termos, né? Não é o real com R maiúsculo, mas aí também não sei. Mas no sentido de que é no paradoxo, no limite da simbolização, e pensar que a simbolização já é totalmente entrada no plano extensivo, não mais no plano intensivo, que o incesto não existe porque ele está sempre além, ou aquém. Antes dele chegar, não importa, depois que ele chegar, já não faz diferença, de alguma maneira assim. Beleza, galera. Engraçado esse impossível no simbólico, impossível no real. Né? Cara, olha só, foi só sair do 3.3.2 que a gente já passou um inteiro aqui, né? Genial. Então semana que vem, sem tirar nem pôr, sem falta, a gente entra no 3.3.4, o incesto. Em que sentido o incesto é impossível? Então essa troca continua. Depois tem as condições de codificação, depois tem um nome muito grande, depois tem, pronto, depois vai para o 3.4, psicanálise e etnologia. Cara, até quando vai essa vibe da máquina da Terra, né? Muito Édipo. Nossa, aí 3.5, a representação territorial. Ainda está no território, na máquina territorial, né? Vai bastante página da máquina territorial. Aí, no 3.6 do 255 é que a gente entra na máquina despótica bárbara. Falta muita página ainda, falta 40 páginas. Vamos lá, máquina territorial full. Até desistir. Vamos que vamos. Forte abraço. Até a próxima. Bom restinho de feriado para quem for ouvir hoje. E espero que vocês também estejam ouvindo no feriado, mesmo que não seja hoje, porque feriado é sempre legal. Beijos.